vez, obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber aí em sua casa ou onde você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos na série Leis da Colheita, nós estamos meditando nesses dias sobre a força da lei da semeadura e da colheita. Em especial hoje, nós vamos falar sobre a lei da previdência, quando nós nos preparamos para o tempo de escassez, para o tempo de dificuldade. Vamos meditar na vida de um personagem muito conhecido das Escrituras, chamado José, mais conhecido ainda como José do Egito. Nós vamos conversar especificamente no que está escrito no Gênesis capítulo 41, versículo 33 ao 36. José foi o 11º filho de Jacó, era o filho preferido de seu pai. José era preferido porque era filho da sua velhice e era também de Raquel, a sua amada esposa, a esposa que ele tanto amava. A trajetória de José, no entanto, não foi fácil. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos aos midianitas, ismaelitas, melhor dizendo, e depois ele passou muitos anos como um escravo, foi parar numa prisão, até se tornar governador do Egito. Mas o texto o tempo inteiro diz que Deus estava com José, e por onde ele passou, ele cresceu e ele prosperou. Durante a trajetória da vida de José, a gente percebe que muitas coisas aconteceram, mas eu quero pensar com você exatamente nesse momento que ele se torna governador do Egito, porque ele administra o país num dos dois extremos, nos dois extremos, para dizer a verdade. Ele administra num tempo de grande riqueza, de grande fartura, mas também administra num tempo de escassez, de muita dificuldade. Um dos privilégios de se envelhecer é que a gente aprende que nem tudo na vida dura para sempre. A colheita, ela não dura para sempre. José, ao interpretar o sonho de Faraó, ele lhe adverte sobre isso. Ele avisa que eles iriam viver 7 anos de vacas gordas, seguidos de 7 anos de vacas magras, de muita luta, de muita dor, de muita dificuldade, de muita escassez. A vida é feita de tempos bons e tempos ruins. A vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de alegrias e também de tristezas. E muitas vezes nós não sabemos como passar esses tempos ruins, e é por isso que nós vamos meditar na vida de José, porque ele foi aquele que se preparou para o tempo ruim. E quais as lições que nós aprendemos aqui? O conselho que José deu a Faraó e também colocou em prática. Primeiro, seja sábio e criterioso. Olha o que o texto diz no verso 33. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. Muitos passam por necessidades, por escassez, por dificuldade, não porque nunca tiveram recursos, mas porque não souberam usar, não souberam administrar o que tinham. Quando os anos de abundância e de estão diante de nós acostumamos muitas vezes a agir com imprudência, esbanjar, desperdiçar, administrar mal os recursos que colocam em nossas mãos, e administramos muitas vezes de forma distraída, e isso nos levará a grandes dores e dificuldades e dias difíceis. Quando nós agimos por impulsos, em qualquer área da vida, nós vamos sofrer as consequências. E aqui José fala alguém criterioso e sábio. Criterioso significa organizado, rigoroso, correto, coerente. Sábio significa capaz de fazer as melhores escolhas. É uma pessoa prudente, uma pessoa precavida. Precisamos ser sábios, meus irmãos. Precisamos ser sábios no uso de todos os recursos que chegam às nossas mãos. Segundo conselho que nós temos aqui, segunda lição, tenha sempre uma reserva. Olha o verso 34 que ele diz a Faraó. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. José, ele orienta Faraó a guardar 1/5 de toda a colheita. Isso representa 20% de tudo que eles iriam colher. E esse é um bom conselho. É um bom conselho para todos nós. Sempre tenha uma reserva para momentos difíceis, para momentos de necessidade.
Isso se aplica a tudo na vida, aos recursos financeiros, mas também em outras áreas. Quando o tempo de escassez, o tempo de adversidade chega, e nós não temos uma reserva, nós nos tornamos presas fáceis. Presas de um empréstimo consignado, de um financiamento, até de agiotas. E aí a vida se torna uma complicação só. Em terceiro lugar, mantenha um controle rigoroso. Olha o verso 35 que ele diz: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados na cidade. José do Egito, ele tinha em mente que deveria ter um plano para enfrentar os dias de vacas magras, que era preciso refletir sobre isso agora, quando tudo estava bem. É quando os momentos da vida estão bem, é que você precisa fazer planos e projetos para enfrentar dias difíceis. Se ele não tivesse feito tudo isso, pensado nos dias futuros, o impacto negativo que a crise viria sobre eles seriam terríveis. Por isso, tenha mecanismos rígidos para controlar os recursos. O controle é fácil, e nós precisamos fazer isso, porque o descontrole nos atinge com muita facilidade. Sabe, viver desordenadamente, basta você não fazer nada. Depois que o descontrole ele chega, aí sim é complicado colocar as coisas novamente em ordem. Em quarto lugar, saiba usar para ter sempre. E aí o verso 36 diz isso: esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Se você souber usar bem os recursos que tem, não vai faltar. Se poupar hoje, você poderá vencer os tempos de escassez. Não espere tudo ficar ruim para começar a poupar, para começar a fazer as coisas certas. Se você poupar hoje, seu futuro estará garantido. Se você colocar em prática essas dicas que você acabou de ouvir, conseguirá passar pelos tempos de escassez com mais facilidade. O tempo do Covid pegou todos de surpresa e nós vimos o que aconteceu. É tempo de semear o que você quer ver crescer. É tempo de plantar sementes que você quer ver florescer. Tudo que é feito com cuidado, minha gente, traz bons resultados. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.